Olá, sejam bem-vindos ao Elas em Pauta. Estamos iniciando a nova temporada de 2025. Eu quero te convidar a continuar aqui conosco. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e acompanhe todas as matérias, todas as entrevistas que nós trazemos aqui. Sempre histórias de mulheres que fazem a diferença aqui em Pará de Minas e na região. O Elas em Pauta é um espaço onde as histórias e as vozes das mulheres são destaque. E como sempre, nós trazemos uma mulher especial e hoje não é diferente. Nós estamos recebendo a Fernanda Fonseca. A Fernanda tem uma história de superação. Aos 21 anos de idade, ela teve um câncer coloretal e ela estava grávida de 6 meses das filhas gêmeas. Fernanda, é um prazer ter você aqui conosco para compartilhar a sua história. O prazer é meu, eu espero, é um prazer estar aqui, né? E espero também que a gente consiga influenciar e transformar a vida de muitas mulheres que estão por aí. É isso aí. E a sua história é uma história que quem escuta, provavelmente, quem vai assistir, provavelmente vai se emocionar, porque é uma história muito linda, é uma história de luta, de superação, de muita fé, que vocês vão acompanhar a partir de agora, não é isso? Isso. Fernanda, eu queria que você se apresentasse, né? Quem era a Fernanda antes dos 21 anos de idade e antes do diagnóstico do câncer? A Fernanda, antes de tudo, a Fernanda sempre foi uma menina muito sonhadora. Eu descobri o câncer com 21 anos, mas antes disso eu tive uma vida, né? Então, eu formei em técnico em alimentos pela UFV, cursei o ensino médio lá. Depois eu fui embora para Lavras, fiz faculdade lá, fiz administração na UFLA. Não concluí meu curso 100%, porque quando eu descobri a doença, estava no meio da pandemia, a gente vai falar sobre isso. Mas era uma Fernanda que tinha planos diferentes da vida de hoje. A Fernanda queria estudar e trabalhar fora, conquistar a vida, ganhar dinheiro, construir, depois de tudo, primeiro os bens materiais para depois construir uma família. Mas eu falo que sempre os planos de Deus são diferentes dos nossos planos e Deus toca onde precisa ser tocado e transforma a gente de alguma forma. A Fernanda era atleta, né? Eu competia, eu cheguei a lutar profissionalmente, eu lutava Muay Thai. Hoje eu sou instrutora e a vida é assim, né? A gente tem que estar aberto para os novos desafios que Deus coloca no nosso caminho. E como é que você descobriu a doença? Quais foram os primeiros sintomas? Como é que você reagiu também a esse diagnóstico? O câncer, ele faz parte da minha vida há muito tempo. A minha família, tanto do lado do meu pai, tem vários históricos, e do lado da minha mãe. A minha mãe faleceu, eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe tinha muito vergonha de ir ao médico. Ela sentia muitas dores abdominais, tinha sangramento anal, e ela tinha muita vergonha. E hoje eu sempre prego isso muito até no Instagram, que a gente não pode sentir vergonha dos nossos sintomas e muito menos sentir vergonha de um médico, porque isso agrava mais a doença. E aí, quando a minha mãe foi diagnosticada, minha mãe já tinha doença muito avançada. E a minha mãe, além de tudo, ela ainda era diabética. Então, minha mãe não aguentou enfrentar o tratamento, né, a quimioterapia. E antigamente, a gente não ouvia falar dos recursos que tem hoje, né? Hoje em dia tem imunoterapia, tem uma quimioterapia que a gente faz em casa. Tem a bolsa de colostomia, antes existia, mas a gente não tinha tanto conhecimento. Então, a minha mãe veio a falecer quando eu tinha 8 anos. E isso veio de uma bagagem muito grande. Então, durante toda a minha vida, eu sempre tive o intestino muito preso. E talvez seja por causa de um trauma da infância, mas eu sempre fui... Os médicos sempre negligenciaram os meus sintomas. Quando eu ia na rede pública, principalmente, era considerado como algo normal, como que eu era muito nova, que eu não tinha idade para ter nenhum tipo de doença grave, que isso era coisa da minha cabeça. E depois dos meus 16 anos, eu comecei a sentir muito o intestino e principalmente ter sangramentos. Mas sempre foi negligenciado e eu sempre pedi muitos exames na rede pública e nunca foi concedido. E quando eu entrei para a faculdade e veio a pandemia e eu precisei voltar para Pará de Minas, eu vi que a pandemia não ia passar. E aí eu decidi trancar o meu curso porque eu não estava aguentando a pressão do online e falei que eu ia voltar a trabalhar. E quando eu comecei a voltar a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar numa multinacional, que era uma coisa que eu queria muito, e eu tinha um plano de saúde muito bom. E aí eu procurei, né, esperei o tempo de experiência passar e procurei um médico para relatar as minhas dores. Isso foi em dezembro de 2020. E eu comecei a sangrar nesse mesmo período.
E aí eu fui nesse médico e, assim, ele negligenciou totalmente os meus sintomas. Ele falou comigo que eu tinha um problema psicológico, que eu carregava um trauma muito grande, que isso não era, que isso não estava deixando eu viver, que era me procurar um psicólogo. E E em momento algum pediu um exame. ele pediu exame de sangue. Mas como ele pediu sangue oculto, o sangue já estava nitidamente, já estava perdendo sangue. Então o sangue oculto não ia dar nem positivo nem negativo. E aí, com isso, ele falou que eu estava com um pouco de anemia. Já é um sintoma do câncer, a anemia, mas mesmo assim ele negligenciou. E aí eu implorei para ele uma colonoscopia, porque eu ia ter plano de saúde, eu ia conseguir fazer. E ele falou comigo assim, eu vou te dar, mas para você tirar de cabeça e para você conseguir levar a sua vida para frente. E aí eu falei, não, beleza, eu vou fazer esse exame. Só que isso foi bem próximo do Natal. Eu passei o Natal passando muito mal. E aí veio janeiro, eu tinha acabado de começar um relacionamento, com meu marido hoje, e eu tive um sonho em janeiro. E pra mim foi Deus conversando comigo, e nesse sonho Deus foi muito claro pra mim. Ele me perguntava o que eu queria ter, se eu queria ter um câncer ou se eu queria estar grávida. E aí eu falava com ele abertamente, falava, Deus, eu não consigo ter um câncer porque eu já perdi minha mãe, eu vi minha mãe sofrendo muito, e eu não consigo viver isso que ela viveu. Então eu prefiro estar grávida. Então, assim, pra mim foi Deus ali. E em fevereiro, eu sempre tomei remédio, né? Meu remédio parou de vir. Tomava remédio, tinha uns 8 anos já. E minha menstruação não desceu quando o ciclo acabou. E ali eu tinha certeza que eu tava grávida. E aí eu conversei, né, com o José, meu esposo, falei com ele que eu tava grávida. Na época ele ainda até brincou, você tá doida? Você toma remédio tem anos. E aí eu fiz um teste só pra confirmar, mas eu já sabia que eu estava grávida. E aí eu fui viver a gestação. Mas eu mandei mensagem para esse médico e falei com ele, olha aqui, eu descobri que eu tô grávida, como que eu vou fazer esse exame? Aí ele falou, tá vendo, gravidez é saúde, fica tranquila, vai viver sua gravidez primeiro, depois a gente faz. E não fez o exame. E não fiz o exame. Então, vida que segue, fui viver a gravidez. No começo é muito difícil de aceitar a gravidez, por quê? Porque eu tava iniciando uma nova jornada numa empresa e, além disso, eu tava com a faculdade trancada. Então, eu não sabia se eu ia voltar para lá, se eu ia ficar em Pará de Minas, como que ia ser, a pandemia não acabava. E aí, com o passar do tempo, as coisas foram acontecendo. Eu tive esse processo de adaptação, né, de ter que contar para o meu pai, de ter que contar para o meu irmão. Meu irmão sempre foi minha base familiar, porque como eu perdi minha mãe muito cedo, e meu pai, assim, é mais jovem, mais amigo, meu irmão sempre foi o porto seguro lá de casa. Então, assim, eu tinha muito medo de contar para ele, porque ele tinha acabado de casar recentemente. Então, assim, ele que queria ter esse primeiro filho, né? E por ser de uma família tradicional, também isso é o correto a se fazer. E aí eu fui contar pra ele, ele ficou um pouco assim, né? Mas ele acolheu. E a minha família também toda me acolheu. E aí quando a gente descobriu que era gêmeos, foi assim. E como foi descobrir que eram gêmeos? Eu brinco muito, porque eu sempre soube que seria gêmeos. Eu sempre brinquei muito que seria gêmeos. Porque o meu pai, ele é gêmeos, só que a irmã dele não sobreviveu. Entendi. Então, eu sempre brinquei lá em casa que eu ia ter gêmeos, E aí, quando a gente fez essa ultrassom, e que era gêmeos, eu ainda até brinquei. Falei assim, nossa, eu sabia. E eu só falei assim, não, então confere direito aí pra ver se não tem mais. Porque se tiver mais, aí eu vou te dar pra você. E foi desse jeito. Foi, assim, uma boa notícia, mas nesse momento ainda não tinha confirmado o câncer. Não, nesse momento era só a gravidez. Aí, quando chegou o diagnóstico definitivo? E aí a gente foi vivendo a gravidez, né? E aí com 16 semanas eu troquei de médico. Porque eu queria um médico e meu coração sempre pediu esse médico. E eu amo ele, assim, de paixão. E a gente conseguiu essa consulta com ele. Inclusive, ele fez o meu parto quando eu nasci. E quando eu cheguei nele, ele falou comigo assim, Fernanda, seus exames estão todos alterados. Você está muito anêmica, tem alguma coisa acontecendo. Vamos trocar toda a sua medicação pra gente ver como que vai ser. E aí, depois dessas 16 semanas, meu intestino começou a travar muito. Então, eu não conseguia evacuar. E aí, ele passou vários medicamentos e não conseguiu solucionar o problema. E aí, por ele me conhecer o histórico da minha família, ele falou comigo que ele tinha feito tudo que ele podia fazer pra mim. Tanto é que é uma coisa que eu admiro muito nele, porque ele nunca virou pra mim e falou assim, isso é um sintoma da gravidez. Isso é por conta da gravidez. E o outro médico falava que era sintoma da gravidez, o intestino preso. E aí ele falou comigo assim, vou te encaminhar num coloprocto, que até atende aqui, é um colega meu, e eu vou passar todo o caso pra ele e a gente vai conseguir resolver.
E aí eu fui encaminhada para esse médico e eu, assim, ele pediu um exame que eu não podia fazer colonoscopia, porque colonoscopia seria sondar, teria sonda, né? Passaria, né, pela sedação, e grávida é muito difícil. E aí ele fez um exame que eu falo que no dia foi muito pesado, porque ele não foi sem anestesia, foi sem nada. E aí ele via somente o final do meu canal do reto. E assim, no LV, assim, olhando pra ele, eu já sentia que tinha alguma coisa. E aí eu perguntei a ele ainda falou assim, não, pode ficar tranquila, vai embora pra sua casa, eu pedi uma urgência aqui, mas vai dar certo. E nisso eu fiquei assim, eu acho que foi o período mais de ansiedade que eu sofri. E eu peguei, né, ele tirou um pedaço para fazer biópsia. E a moça da biópsia, ela me entregou a biópsia. Ela não mandou direto pro meu médico. E no ela me entregar, eu abri em casa e joguei no Google. Aí no Google falava que eu tava com um câncer em fase terminal e que eu tinha poucos dias de vida. E aí meu mundo caiu, eu grávida, né? Pensei assim, nossa, agora eu vou morrer, como é que eu vou fazer? E você não entrou em contato com o médico nesse momento? A reação foi só de desespero? Foi só de desespero. E assim, Deus foi tão bom, tão perfeito, que eu queria muito fazer foto de gestante, muito mesmo. E eu senti no meu coração de adiantar as fotos. Então eu saí das fotos e peguei o exame. E assim, foi até engraçado, porque aí eu liguei pra minha tia e falei assim, eu tô morrendo, e agora, como é que eu vou fazer? Aí ela falou assim, você não pode abrir biópsia não, o médico não gosta. E ele é um médico mais velho mesmo. Fecha essa biópsia e deixa pra ele falar com o celular. Não é nada não, isso é coisa da sua cabeça. Tá. Fechei a biópsia, chorando, rios. Meus cílios da maquiagem caiu dentro da biópsia. E eu fechei a biópsia normal, como se nada tivesse acontecido. Liguei no outro dia, né, aceitaram, eu falei que tinha pegado, então ela pediu pra me ir. Aí ele me encaixou. Aí fui eu e uma tia minha. E aí essa tia minha, assim, eu já tinha conversado com ela. E a gente chegou lá e eu entreguei pra ele, fingi que nada estava acontecendo, tava morrendo por dentro, mas fingi que nada estava acontecendo. Aí na hora que ele me pergunta, você abriu a biópsia em casa? Eu falei, não, jamais. Aí na hora que ele abre a biópsia, os cílios caem. Aí eu já comecei a chorar, eu vou morrer. E aí ele assim, ele era um cara muito espiritualizado. E aí ele deixou a gente viver aquele momento ali, eu e a minha tia também começou a chorar muito. E a gente entrou em desespero, por quê? Porque a gente já tinha a experiência da morte. Então, automaticamente, tudo que a gente associava ao câncer seria a morte. Então, ali foi um momento de muita dor, de muito medo, e além de tudo, eu ainda estava grávida. Então, não seria mais só a minha vida, seria a minha vida e mais de 2 crianças. E aí a gente chegou ele conseguiu reter, né, as emoções, e aí eu conversando com ele, perguntei pra ele, né, falei assim, qual que é a chance de eu sobreviver, como que vai ser? E aí eu não esqueço disso nunca na minha vida, porque ele me perguntou, você acredita em alguma força maior? E aí eu falei com ele, eu acredito em Deus. E eu acredito em um Deus de milagre. Aí ele pegou e falou comigo, então se agarra nisso, porque são as 3 vidas que importam. E se fosse antes, a gente ia ter que tirar as meninas. E a gente vai levar a gestação até quando der. Então, a gente vai salvar as 3 vidas. E nesse momento eu também deixei muito claro que não existia Fernanda sem as Marias, nem as Marias sem eu. Uhum. Então, por exemplo, eu não iria abrir mão delas por conta do câncer e também não abriria mão de mim, da minha vida. E eu acredito que, novamente, Deus faz tudo perfeitamente, porque Ele me deu elas para me dar força para continuar. Porque eu acredito que se eu não tivesse elas, provavelmente eu não teria força para sobreviver e passar por tudo que eu passei. Então, nesse momento do diagnóstico, meu mundo caiu. Né? Eu fui no chão, fui em outro mundo e voltei. Mas eu falo que Deus e Nossa Senhora sempre esteve a todo momento comigo. E como a mãe da gente pega a gente no colo, eu senti que Nossa Senhora fazia isso comigo. Então, ali foi um momento que eu conversei muito com esse médico. Eu perguntei a ele o que eu ia precisar fazer, como que ia ser meu tratamento. E ele falou comigo assim que ele não sabia nem o que seria dali pra frente, porque já não era com ele, era a parte oncológica. Mas que ele ia me encaminhar para uma médica, que aí eu vou falar o nome dela, que é a Angélica, que é a minha médica do coração. E ela foi assim, me atendeu um dia depois. Então você já confirmou o diagnóstico e já iniciou o tratamento. Isso. Foi assim, recebi o diagnóstico num dia, no outro dia eu estava consultando com a Angélica em Divinópolis.
E depois, ela já estava lendo, nesse dia dessa consulta, eu lembro assim, que eu estava com um barrigão. E eu cheguei lá, assim, desesperada, porque a gente sempre assimila o câncer com a morte. E quando você vê e vive isso, né, você entende, você vê a morte de perto. E ali eu conversando com ela falou comigo que eu não precisava preocupar, né, que eu ia ser uma das primeiras no Brasil a fazer esse tratamento e que eu tinha que confiar nela. Uhum. E aí ela é muito, assim, inteligente e ela tem muita experiência. Então eu confiei nela, eu falei que eu confiava, mas ela deixou claro uma coisa pra mim, que eu não poderia amamentar. Que ela poderia parar o tratamento se eu quisesse, mas que eu não poderia amamentar. Que a quimioterapia não ia passar pelas minhas placentas, para a placenta das meninas, não ia contaminá-las, mas se eu amamentasse pelo leite, passaria. E aí ela, nesse tempo, né, ali com uns 28 semanas, ela falou comigo, eu vou deixar um tempo para você pensar se você quer amamentar. Porque se você quiser amamentar, a gente vai parar o tratamento 15 dias antes e vai ficar o tempo que você precisar. Mas vale lembrar, aí ela foi muito clara, que amamentar não te faz ser mais mãe ou menos mãe. E que é melhor você perder um tempo agora do que você perder a vida. Só isso que ela falou comigo, mas ela falou, vou deixar você escolher. Aí ali eu já falei com ela, não vou amamentar, não quero amamentar. E já iniciou o tratamento. E já iniciei o tratamento. Aí coloquei o porte, né, para tomar a medicação. E, assim, em questão de 5, 10 dias eu já estava fazendo quimioterapia. E eu precisava muito da quimioterapia porque eu estava sangrando. E você ficou internada nesse período? Não. Não, você ia e voltava? Eu ia e voltava, sempre assim, indo e voltando. Nunca cheguei a ficar internada grávida, não. Uhum. Aí depois desse diagnóstico, do início do tratamento, as gêmeas nasceram. Nasceram. E aí, como é que foi essa relação, né? De alegria ao mesmo tempo, porque elas nasceram perfeitas, saudáveis e lindas, e com a questão do tratamento que você precisava continuar fazendo. Eu falo que Deus é tão bom, mas tão maravilhoso, que Ele faz tudo perfeitamente e tudo no lugar que precisa ser feito. As meninas, eu fiz 2 quimioterapias grávidas, e a gente ia levar a gestação até quando desse. E assim, durante esse tempo eu tinha muito medo de como que seria pro meu pai, como que seria pro Fabrício, meu irmão, porque eles viveram tudo isso, né, com a minha mãe, e agora viver junto comigo ia ser mais difícil. Então, as meninas, a gente tentou levar o máximo que conseguia, e é até engraçado porque elas quiseram realmente nascer. Elas nasceram com 34 semanas. E aí eu tinha ido no meu médico, e aí ali eu já tinha agendado o parto, tudo que eu ia fazer, e aí a gente foi fazer um exame e a gente viu que eu tava com 3 centímetros de dilatação. E aí eu fui direto pro hospital para Belo Horizonte, e nesse caminho eu fui dilatando até lá. Só que eu não sentia nada, então assim, eu tinha tudo para ter um parto normal, tranquilo, mas eu não podia ter um parto normal. E eu nunca tinha feito uma cirurgia grande. Nunca tinha passado, eu tinha entrado num bloco cirúrgico, mas para pôr o porte foi super tranquilo. E ali eu fui num sentimento, eu falo que o nascimento delas foi assim, onde que eu nunca duvidei de Deus, mas foi onde que eu senti mais Deus na minha vida. Porque elas nasceram, a gente subiu ali, a gente chegou no hospital, foi tudo muito rápido. E quando eu entrei, eu conversei com a médica, falei com ela que eu tava com muito medo de morrer mesmo. Falei com ela, esse foi o momento que você teve mais medo? Foi. O medo de eu não conseguir ver as minhas filhas, e medo de eu não poder criar elas, e medo delas não poderem ser o que eu fui. Porque eu sei o tanto que dói crescer sem mãe. Então, eu conversei muito com elas, eu tava com muito medo. E aí elas me tranquilizaram muito. E aí, quando a gente subiu pro bloco cirúrgico, elas me perguntaram que música que eu gostava, né? E aí eu falei, não, pode colocar qualquer uma. E aí elas colocaram uma música que falava, uma música da igreja evangélica que fala mais de Deus. E aí eu falei com elas assim, eu queria muito escutar uma música que me faz lembrar muito a minha mãe, que é A Noites Traiçoeiras, do padre Marcelo Rossi. E a minha mãe escutava muito essa música durante todo o tratamento dela. E aí elas colocaram essa música e eu fiz um momento de oração. E no eu fazer esse momento de oração ali, eu me entreguei realmente para Deus, conversei com ele, falei que era para ele fazer o que fosse preciso, que eu estava disposta, né,
mas que eu queria muito ver as minhas filhas. E eu pedi a minha mãe de Deus e a minha mãe de sangue. Falei com ela para estar ali comigo. E aí a gente começou a cirurgia e as meninas nasceram com aquela música Aleluia. Tava tocando essa música na hora. E eu lembro que tava minha tia e meu marido comigo. E eu falei com o José assim, pode soltar a minha mão. E ele falou, eu não tô segurando a sua mão. Aí eu falei, minha mãe tá aqui. Aí ali eu senti que ela tava ali comigo, que ela não tinha saído dali. E aí foi um momento muito feliz, né, de ver elas, mas também foi um momento muito difícil, porque eu tive só a Cecília e não tive a Alice. Porque a Alice nasceu ela estava uma comprimindo a outra, e a Alice nasceu sem respiração. Aí a Alice teve que ir pro neonatal, porque ela estava com dificuldade em respirar. E aí ela foi pra lá e foi um momento que eu falei assim, eu fiquei muito dividida como mãe. Eu tinha uma aqui, mas eu não tinha a outra. Não tinha felicidade completa. Eu não tinha felicidade completa. E eu não via a Maria Alice. Eu via a Maria Alice só na UTI, né, no Natal. Então aí eu tinha a Cecília ali comigo, mas fui viver o processo do neonatal. E assim, eu falo que viver aquele momento ali também foi um momento muito difícil, porque eu tinha minha filha, mas eu não tinha ela no meu colo. Eu tinha ela comigo, mas eu não tinha ela. E além de tudo, eu ainda vivia o tempo de não saber se ela ia sair dali ou se ela ia estar comigo ou se ela não ia. Mas Deus foi muito bom, me agraciou com que em 5 dias ela voltou, e aí a gente conseguiu sair, e aí a gente foi pra casa. Tiveram alta juntas? Juntas, nós 3. E aí a gente foi pra casa, e aí em casa, durante os primeiros dias, eu esqueci do câncer e vivi aquilo ali, né? Foi o momento de viver ali, eu acho que ser mãe é um sentimento imensurável, inexplicável, porque a gente não consegue nem falar e nem palpar, né? Então eu vivi aquele momento ali, até que um dia a minha médica falou comigo que a gente precisa voltar, né, o tratamento. E aí eu fiz uns exames e eu tava muito anêmica, eu tinha perdido muito sangue, por mais que eu tinha tomado bolsa de sangue lá no hospital. E aí eu fui pro hospital tomar uma bolsa de sangue, e aí foi a primeira vez que eu falei assim, realmente eu estou com câncer, que até durante a gravidez, pra mim era tudo normal, tava dançando, pulando, super tranquilo. E aí eu tomei essa bolsa de sangue e fui embora pra minha casa. Na hora que eu cheguei na minha casa, eu tinha uma hemorragia. Eu entrei no portão de casa sangrando. As meninas estavam com quantos dias? Elas estavam com 16 dias. Eu entrei no portão de casa sangrando. E era muito sangue, muito sangue. E aí a minha tia que estava com as meninas, porque eu tinha ido no hospital, a minha tia entrou em desespero, todo mundo entrou em desespero. E aí eu fui tomar um banho, pensei assim, vai passar. E aí foi muito sangue, muito sangue. E aí eu fui pro hospital. Aí eu cheguei no hospital, o hospital não estava preparado para receber uma pessoa que estava com hemorragia. E aí eles não sanaram a minha hemorragia, eles deixaram eu evacuar muito sangue. E nisso eu fui ficando fraca. E eu vi isso tudo. Eu acho que o mais doído para mim foi eu ver que eu tava morrendo e ninguém tava fazendo nada. E aí eu tive um quadro de choque térmico, né? Minha pressão começou a cair muito. E aí eles tentaram entrar com manória e a equipe não estava preparada para fazer isso. E aí eu dei uma parada cardíaca. Aí foi a hora que eu falei, eu tô morrendo. Aí meu pai estava comigo, eu falei, pai, eu tô morrendo, eu não posso morrer. E aí o médico, assim, entrou em desespero também, tirou a nória de mim, e eu voltei, e aí eles já saíram correndo comigo, eles já estavam tentando uma vaga no CTI. E eu falei que eles não podiam me internar no CTI daqui, porque o CTI não tinha equipamento de radioterapia. E a única coisa que controla o sangramento quando é do câncer é a rádio. Então eu fui para Divinópolis, e aí chegando em Divinópolis, assim, eu acho que o pior de tudo foi eu ver tudo. Então eu cheguei, eu vi tudo que aconteceu, e aí a gente foi pegar a nória, fui pro CTI. Aí no outro dia, a minha médica tinha mandado uma outra médica, que é a minha médica que cuida de mim hoje, que é a Fernanda, que foi um anjo na minha vida, e que eu falo que ela me pegou como se eu fosse a filha dela. E aí Fernanda chegou, pegou na minha mão, e falou comigo assim, eu tô aqui com você, Deus está com a gente, vai dar tudo certo. A partir de agora eu vou cuidar de você.
E aí ela foi e me explicou que a gente ia entrar com uma proposta de rádio, ia parar a químio para entrar com uma proposta de rádio, porque eu tava com muito sangramento. E realmente, assim, era uma coisa, assim, absurda. E eu tava muito anêmica. Eu cheguei no ápice do corpo humano. O corpo humano, eu cheguei numa hemoglobina de 3,8. Então, assim, eu sobrevivi porque realmente Deus estava ali e fez... Tinha um propósito. Era um milagre. Ali foi um dos primeiros, né? E aí eu fui pra radioterapia e o médico veio e conversou comigo, falou comigo que me perguntou, né? Porque a partir dali eu não poderia ser mãe mais. Aí ele me perguntou se eu autorizava, porque ele já tinha conversado com meu pai, com a minha família. Mas é que ele queria conversar comigo, saber a minha opinião, porque eu precisava fazer uma rádio de urgência e a partir dali eu não poderia ser mãe. E aí eu falei com ele, não, pra mim tá tranquilo, eu lembro que eu falei com ele assim, eu só quero viver. Ser mãe eu já sou. Preciso ver minha filha crescer. E aí a gente foi, né, pra rádio, eu vivi aquele momento ali de rádio. E aí eu dentro do CTI, vendo tudo que estava acontecendo, eu falo que o CTI é a parte mais difícil que a gente dá a vida de qualquer pessoa. Porque uma pessoa que não sabe ficar quieta como eu, é onde que você precisa ficar o tempo todo deitada, você não tem nada, você não tem uma televisão pra você assistir, e você não pode fazer nada. E você tem 30 minutos só pra você ver uma pessoa. Então, cada um que te vê, vai lá e te vê 30 minutos. Então, eu falo que o CTI foi onde que eu mais me aproximei de Deus, porque eu só tinha Deus ali do meu lado, eu não tinha mais ninguém. Além das enfermeiras e dos médicos que estavam ali comigo. E dentro do CTI eu falei com Deus, que Deus, se Ele me permitisse viver, eu ia contar o meu testemunho, mas que eu ia servir a Ele. Que se Ele me levantasse, Ele ia levantar uma serva de Deus. E é o que eu sou hoje. E aí dali, eu saí dali, né, do CTI, eu fiquei ali durante 7 dias, depois eu fui pro quarto, e nisso sem ver as minhas filhas, né? Elas em casa com a minha tia. Com a tia. E por incrível que pareça, nesse momento eu tinha muito medo delas não me reconhecerem como mãe. Porque elas tinham 15 dias de vida. E aí a gente fiz a rádio, né? Fiz 25 sessões, aí eu passei por um momento também muito difícil, porque a rádio feriu toda. E só quem já fez rádio sabe, né? Que machuca mesmo, queima a pele. E aí a gente voltou, acabou as 25 sessões da rádio, a gente foi pra quimioterapia. E aí durante as quimioterapias, eu tinha muita esperança do tumor retroceder ou diminuir, ou talvez nem precisar fazer cirurgia. Mas aí eu fiz 12 sessões de FOLFOX, que é uma quimioterapia que a gente faz em casa. E eu não precisava ficar internada. Eu ia para casa com uma bolsinha, ficava tomando essa medicação em casa, depois eu voltava e retirava ela. Mas era um tempo que eu ficava passando muito mal. A quimioterapia foi um processo assim. E eu tinha muito medo do meu cabelo cair, mas graças a Deus a minha quimioterapia o cabelo não ia cair. E aí a gente viveu esse processo e depois eu fui encaminhada para uma cirurgia, né? Que aí a Fernanda, minha médica, me preparou muito para essa cirurgia, porque como o tumor não tinha retrocedido, ele estava muito próximo do meu canal anal. Então eu ia precisar fazer uma amputação. E eu lembro que quando ela falou isso comigo, eu não queria, porque automaticamente eu ia ficar ostomizada definitiva. Mas como ela foi me guiando, foi conversando muito comigo, e aí ela deixou muito claro pra mim que se eu não usasse a bolsinha, eu não teria qualidade de vida. E talvez eu não poderia sair mais com as minhas filhas, coisa que eu já não estava fazendo, porque eu estava passando muito mal, eu ficava muito tempo dentro do banheiro. Então, a ostomia iria me dar qualidade de vida. Uhum. Então, a gente foi para essa proposta cirúrgica. Foi difícil o processo de aceitação, mas ela trabalha com uma medicina multidisciplinar, que aí é a médica, o psicólogo, a estomoterapeuta, que é a moça da bolsinha, né? E a nutricionista e um educador físico. Então, eu me preparei como se fosse para uma maratona. Comecei a praticar muita atividade física antes de ir para essa cirurgia, do jeito que dava para me fazer, porque o meu corpo precisava entender que eu estava indo para a cirurgia para ele voltar a trabalhar depois. Então, a gente fez um processo, assim, psicológico, físico e alimentício para conseguir ir. Então, a gente foi e, por incrível que pareça, eu operei dia 13 de maio, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima,
que é o dia que é da santa que eu sou mais devota, porque é a minha santa de coração. E foi uma cirurgia, assim, super tranquila. Uma cirurgia de 12 horas, uma cirurgia pesada, mas foi uma cirurgia muito tranquila. E aí, por mais que eu tinha me preparado muito bem para tudo que eu ia viver, mas eu não estava preparada para o pós-operatório. Eu não sabia, eu pensei assim, tô operada, tô curada, vou levantar dessa cama aqui e vou embora. Amanhã eu tô liberada, tô andando, correndo e cuidando das minhas filhas. Na minha cabeça era assim, não era assim o que eu vivi. E aí veio o pós-operatório. Como a minha cirurgia foi uma cirurgia por baixo, então eu não poderia sentar, eu não poderia andar. E dentro do hospital, por eu ter feito rádio, e a rádio deixa a pele da gente muito fina, minha cirurgia abriu. E aí a gente foi de novo pro bloco cirúrgico, e mesmo assim, quando eu cheguei na minha casa, a cirurgia abriu de novo. Meu Deus. Então, quando eu cheguei em casa, essa cirurgia toda aberta, eu não conseguia fazer xixi. Eu tive uma infecção de urina muito forte. Voltei pro CTI. No eu voltar pro CTI, eu acho que passa um filme na minha cabeça. Que eu não sabia, assim... Eu já não sabia mais onde que eu tava. E aí eu voltei pro CTI, fui tratar dessa infecção, fui tratar da ferida, fiz câmara de hiperbárica. E foi 6 meses, assim, de luta. 6 meses sem andar, 6 meses sem conseguir fazer xixi. Eu passava sonda, porque a gente não sabia se a minha bexiga ia voltar ou não. Porque quando a gente faz uma cirurgia que é de câncer coloretal, pode acontecer da bexiga perder uma porcentagem e não voltar. Então, em casa, eu passava sonda de vesical e foi 6 meses assim, vivendo uma luta. E aí, quando eu pensei assim, não, agora a cirurgia tá fechando, eu vou melhorar, minha vida vai mudar, vou voltar a viver, né? Porque, tipo assim, o câncer, ele te joga lá embaixo. Aí eu descobri uma metástase. E aí... E as meninas já com... E as meninas com 1 ano e uns 2 meses. Aí voltou, começou tudo de Voltou. novo. Não, as meninas não tinham 1 ano ainda, não. Não, elas não tinham 1 ano ainda. Elas iam fazer 1 ano. Isso tudo foi em 1 ano. E aí, eu comecei a sentir muita dor abdominal. Uma dor, assim, que doía muito, muito. Uma dor, assim, insuportável na região da barriga, que eu nunca tinha sentido. E, assim, nenhum exame mostrava nada. Nenhuma tomografia mostrava nada. E, assim, a gente ficava sem saber o que fazer. Porque os exames não mostravam. E aí, com a graça de Deus, eu saí do hospital um dia, consegui um PET, fui fazer um PET scan lá em Belo Horizonte. Fiz esse PET, no outro dia eu me internei de novo, porque eu já tava voltando a sentir dor. E aí minha médica chegou dentro do quarto e falou assim, olha, a gente vai ter que abrir pra ver o que tem, porque a gente não consegue saber. Tá doendo muito, você não consegue comer, você não consegue... E a minha barriga é muito inchada. E aí a gente já tinha definido isso. E aí ela chegou, aí meu irmão chegou junto com o PET, e aí a gente viu que a gente tava com uma metástase, com alguns nódulos no intestino. E aí, de todo jeito, a gente já desceu pra cirurgia. Foi assim, imediato. A gente leu o PET, desceu pra cirurgia. Chegando na cirurgia, aí foi uma fase que eu vivi que foi muito doído. Porque ali eu não tinha medo da morte, mas eu tava cansada. Eu tava muito cansada. Eu tinha vivido de tanta muito... luta em pouco tempo. E assim, não é que eu desacreditava de Deus, mas eu sentia que eu lutava, e eu nunca conseguia ser vitoriosa. E aí eu fui pra essa cirurgia, assim, muito chateada. Eu lembro que todo mundo percebeu que eu tava muito desanimada. E aí ela falou, não, vai dar certo, Fernanda, vamos. E aí a gente operou. E ela foi e tirou, eu tava com 5 nódulos, ela tirou 3 e deixou 2. Porque se ela tirasse todos, ela ia ter que usar outra bolsa. E ela não queria isso. E aí foi bem na época que estava chegando no Brasil o tratamento que eu faço hoje, que é a imunoterapia. E aí a gente fez essa cirurgia, foi uma cirurgia de sucesso. E eu voltei para casa depois, a cirurgia infeccionou. Tive que voltar de novo para o hospital, fui pro CTI mais uma vez. E ali foi onde que eu falei pro meu pai, eu acho que eu não tô aguentando mais. Tô cansada. Eu lembro que eu falei assim, eu não posso desistir, mas eu tô muito cansada. Muito cansada. E aí foi onde que entrou o Alexandre,
que ele faz um trabalho incrível, ele é da comunidade compassiva lá no Rio de Janeiro. E o Alexandre veio conversar comigo, aí ele conversou comigo e com meu pai, e ele falou comigo uma coisa que deu um start, que eu já tava assim, não entregue, eu tinha esperança, mas ao mesmo tempo eu não tinha força mais. E aí ele falou comigo assim, Fernanda, a vida passa para todo mundo, para você que tá aqui dentro, para quem tá lá fora. A morte é uma certeza para todos. Não é porque você está doente, quer dizer que você vai morrer. E não adianta você ficar deitada nessa cama aí só sofrendo, porque se você não levantar, não vai adiantar nada. Não foi dessa forma que ele falou, mas foi do jeito que eu entendi. E aí ele falou comigo, a escolha é sua, a decisão é sua. Quem escolhe ficar deitado ou não é você. Quem escolhe viver ou não é você. Não vai ser seu pai, não vai ser seu mãe, não vai ser ninguém, é você. Aí tinha uma amiga minha que estava cursando enfermagem, e estava nesse dia lá. E aí foi um dia que eu falei assim, não, realmente, sou eu que decido. E aí eu falei, não, a partir de hoje, eu lembro certinho de eu falando com ele, Alexandre, a partir de hoje eu vou levantar e eu nunca mais vou voltar. E eu nunca mais voltei mesmo. E aí passei, né, por esse dia, assim, por esse start. E passou, né, o antibiótico ali, voltei pra minha casa e comecei a fazer esse tratamento imunoterápico, que é o tratamento que eu faço hoje. E hoje, graças a Deus, né, que Deus é tão bom, né, eu continuo fazendo esse tratamento porque é um tratamento que não tem nenhum estudo de ser tirado, não tem nenhum estudo que comprove que se ele tirar, a doença não vai voltar, ou que teve um resultado positivo, como tirar, porque é uma medicação muito nova. Uhum. Então não tem um período para ser feito? Não tem um prazo, né? E eu falo que o que mais deixa as pessoas angustiadas por compartilhar a minha vida e a minha rotina é isso, de eu ainda fazer tratamento e estar muito bem. Mas não tem um prazo pra gente tirar. E eu também não tenho essa pressa mais de tirar ele, não. Porque ele foi um medicamento, assim, que me fez muito bem. Foi um medicamento que me voltou pra vida. Foi um medicamento que me ajudou a voltar a ser quem eu sou, né? Então, assim, hoje eu ainda faço tratamento. Graças a Deus eu tô sem sinal de doença em todos os meus exames. Mas o fazer cedo, eu falo que, teoricamente, eu sou dos cuidados paliativos. E geralmente quem vai para os cuidados paliativos são pessoas que não têm cura. São pessoas que a maioria da visão do outro é pessoas que estão morrendo. E hoje eu falo isso, que é uma causa que eu abraço muito, que os cuidados paliativos não é isso. Os cuidados paliativos é para dar qualidade de vida para o paciente oncológico. E que existe vida com câncer ou sem câncer. Que a pessoa tem que viver o que precisa viver. E que a gente precisa viver todos os dias, não viver um dia só. Não deixar com que a vida escape da nossa mão. Porque a vida passa muito rápido. E às vezes a gente foca em coisas que não são reais. Às vezes a gente quer muito outras coisas. Por exemplo, eu era uma pessoa que sonhava muito com coisas materiais. Hoje eu não sonho com coisas materiais, hoje eu sonho com a vida. Como é que é a vida da Fernanda hoje, depois desse período todo, dessa luta toda, com as meninas já crescidas? A gente vê os vídeos delas no Instagram e a gente assim, se diverte. Como é que é a sua vida hoje com a sua família? Eu falo que eu vivo o que eu nunca sonhei, assim. Hoje eu acho que a minha vida Eu não falo que ela é perfeita, porque a vida de ninguém é perfeita. O ser humano acaba que a gente sempre quer mais e mais. Mas a minha vida com as meninas, eu acho que elas é a minha força, elas são a minha energia, elas são tudo que eu tenho. Eu acho que o Instagram me trouxe uma vida também, assim, que eu tava num momento muito difícil, quando eu comecei a postar no Instagram. Porque eu comecei a postar pelo simples fato de ninguém ter que me perguntar, porque eu sempre tava no hospital, todo mundo mandava mensagem, como que você tá? Como que você tá? Como que você tá? E eu falei, quer saber, eu vou começar a postar, porque ninguém vai mandar mensagem me perguntando. Tô aqui no hospital, aí eu falava assim, né, tô aqui, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Mas assim, para as pessoas não ficarem me perguntando, e verem e falar assim, não, tá tudo bem. E aí, acabou que foi crescendo, tomando uma proporção, assim, né, maior. Hoje... eu tô escrevendo um livro. Esqueci disso, gente. Vamos saber.
Estou escrevendo um livro, em breve ele será lançado. E eu acho que a Fernanda de hoje é uma mulher muito melhor do que a Fernanda antiga. É uma mulher que acredita muito na vida, que acredita que realmente Deus é um Deus de milagre e que a fé move montanhas. Tem uma passagem bíblica que foi até o evangelho de ontem, que tinha uma mulher na multidão e ela queria tocar nas vestes de Jesus. E essa mulher, quando ela tocou, Jesus perguntou: quem tocou em mim? No meio de uma multidão. E ela, se recuada, falou assim para Deus: fui eu. E aí Jesus falou com ela assim: filha, sua fé te curou. Volte e não peques mais. E eu falo que eu sou essa mulher, que eu acreditei. E eu acredito que a fé move montanhas e que assim como essa mulher, qualquer pessoa consegue tocar nas vestes de Jesus. A fé consegue, a fé cura, a fé move. Eu acho que Deus tem maravilhas para cada um e para tudo tem um propósito. E que o câncer não vem à toa na vida de ninguém. Ele vem para transformar, ele vem para restaurar, ele vem para curar e vem para mostrar para as pessoas muitas coisas. E que eu falo que o câncer ele não é o fim, mas sim um recomeço de uma nova história, de uma nova vida. E é para todo mundo. Até para mim, que perdi a minha mãe por um câncer, ela me ensinou muito com a morte dela. Ela me ensinou a ser mais forte, ela me ensinou a viver, ela me deu sabedoria, porque minha mãe não desistiu hora nenhuma. Então, o câncer, ele transforma. Por mais quando a pessoa vai embora, ele ensina muita coisa. Mas a gente tem que estar atento para isso. Fernanda, a gente está quase terminando o nosso tempo. A gente poderia ficar aqui horas e horas ouvindo a sua história, mas a gente está quase terminando. E você fala sobre essa questão do propósito e essa mensagem de esperança, né, que você se propôs a divulgar e contar para as pessoas o seu testemunho. Eu queria que você deixasse uma mensagem de esperança, de repente, para alguém, mesmo que não esteja enfrentando um câncer, mas que esteja enfrentando alguma outra doença, alguma outra dificuldade. Eu queria que você deixasse uma mensagem de esperança para quem está assistindo a gente. Eu acredito que a gente consegue tudo que a gente quer. E tem uma frase que eu falo que Deus toca onde precisa ser tocado, mas que Deus só transforma a nossa vida se a gente abrir o coração para Ele. E Ele nos dá o livre-arbítrio de fazer o que a gente quer. E quando a gente abre para Ele, Ele transforma. E, mais uma vez, se você tem fé e se for para a sua salvação, Deus vai agir. Mas a gente também tem que buscar. E que a esperança, eu falo que quando houver fé, haverá esperança. E que a gente não pode desistir. Eu acho que eu aprendi isso com o Muay Thai, que só é perdedor quem desiste. Profundo isso. Né? Profundo. Fernanda, muito obrigada pela sua participação, por aceitar o nosso convite, por compartilhar a sua história. Foi um prazer receber você aqui. E eu quero te convidar, você que assistiu essa entrevista, continuar acompanhando o nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, siga as nossas redes sociais, Elas em Pauta PM, porque é aqui de Pará de Minas, e você vai ter sempre uma história, assim como a da Fernanda, uma história de superação, uma história que nos ensina de alguma forma de várias mulheres aqui de Pará de Minas e região. Fica conosco aqui no nosso canal e acompanhe as nossas entrevistas. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.